Olá pessoal, tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto, nós vamos trabalhar com matemática, 8º ano. Preste bem atenção, hoje nós vamos começar a lidar com expressões literais para a gente já começar a desenvolver um conhecimento necessário para entender o conceito de polinômio. Okay? Então preste bem atenção nesse início, que nós vamos trabalhar com algumas expressões aqui literais em que a gente vai construir. Então observe o comando que eu tenho em cada alternativa. Então vamos lá. Na alternativa A eu tenho o seguinte, o dobro de um número m. Então eu vou ter uma expressão literal que é o dobro de m, 2m, ok? Por enquanto é uma expressão literal. Eu só vou saber associar essa expressão a um valor numérico conhecendo um valor para m, né? Aí eu tenho na letra B o triplo do número n. Então a mesma coisa, eu tenho lá o triplo de n, 3n, beleza? Aí nós vamos agora para a letra C, a quarta parte do número P. Então, na verdade, eu vou pegar o número P e dividir por 4. Né? Aí, lógico, o valor que eu vou encontrar para essa expressão depende do valor que eu vou atribuir para P. Né? Na letra D, presta atenção, a diferença entre o dobro de M, a gente já determinou o dobro de M na letra A, e a quarta parte de P. Então, diferença, eu tenho lá o dobro de M menos a quarta parte de P. Então, seria essa expressão literal que está sendo determinada na letra D. Agora, nós temos duas letras importantes, né? É até interessante que você faça agora comigo a leitura das duas, porque existe uma sensível diferença aqui. Observe a letra E. O quadrado da diferença entre o dobro de m e a quarta parte de p. Então, ele quer o quadrado dessa diferença. Agora, se a gente observar a letra F, ele fala o seguinte, a diferença entre o quadrado. Então, observe a alternância que tem aqui. O quadrado da diferença e a diferença entre o quadrado. Observe que as expressões são as mesmas. Eu estou trabalhando com o dobro de m e a quarta parte de p. Aí a minha pergunta é a seguinte, até vou dar um tempinho para você tentar fazer aí e ver se você encontra uma igualdade entre essas duas alternativas ou você percebe que existe uma diferença entre elas pela inversão de comando. Né? Aqui o meu comando é o quadrado da diferença. Aqui eu quero a diferença entre o quadrado. Né? Então, vamos lá, vamos tentar, eu vou dar um tempinho, faça, né, pegue seu caderno ali, pegue seu bloquinho de anotação e tente montar as duas expressões. E compare, veja se realmente elas são iguais e essa mudança de comando ali não altera em nada, ou essa mudança de comando é significativa na hora que eu vou construir a minha expressão literal. Beleza? Então, vá lá, faça no teu caderno e a gente vai retomar logo isso daí. Pois bem, né? Espero que você tenha feito e vamos ver se você encontrou aí uma diferença nas relações. Então ele fala o seguinte, o quadrado da diferença. Então, na verdade, eu vou abrir um parênteses e eu tenho a diferença entre o dobro de m e a quarta parte de p. Só que, na verdade, o que eu quero aqui é o quadrado dessa diferença. Então, existe uma diferença que ela pode assumir um valor numérico, desde que naturalmente eu conheça o valor de m e o valor de p, e eu quero o quadrado dessa diferença. Então, seria essa situação. Né? Tanto que, para eu resolver essa expressão literal, tendo os valores de m e de p, eu primeiro resolveria dentro do parênteses, para daí elevar ao quadrado. Por isso que é o quadrado da diferença. Agora, observe a letra F. A diferença entre o quadrado do dobro de m. Opa, o que é o quadrado do dobro de m? O quadrado do dobro de m é 2m elevado ao quadrado. Né? Então, isso daqui é o quadrado do dobro de m. Aí, o quadrado da quarta parte de p. Então, o quadrado da quarta parte de p. Isso daqui é o quadrado da quarta parte de p. O que ele quer aqui é a diferença entre o quadrado do dobro de m, então, o quadrado do dobro de m, menos
o quadrado da quarta parte de P. Tá aí. Ok? Então, até por sugestão, eu vou dizer para você o seguinte, utilize depois para M, né, até como uma tarefinha para você fazer depois, utilize para M1 e para P4. E depois você pode verificar que isso não é igual a isso, né? O quadrado da diferença não é igual à diferença dos quadrados. Ok, meu querido? Vamos para um próximo exercício aqui, onde agora a gente vai ter uma expressão literal pronta e o nosso objetivo é encontrar um valor numérico para ela. Então, vamos lá. Observe aqui o seguinte, qual o valor numérico da expressão a seguir, considerando A igual a menos 1 e B igual a 2? Então, analise primeiro. Eu tenho uma expressão numérica que está trabalhando com duas letras, com A e com B, né? Então, na verdade, eu tenho lá 3 vezes A ao cubo vezes B ao quadrado, né? Isso é uma expressão literal. A partir do momento que eu atribuo um valor para A e para B, eu vou encontrar um valor numérico para essa expressão, ok? Então eu teria aqui, vamos substituir, 3 que multiplica, o A vale menos 1 ao cubo, o B vale 2 ao quadrado. Então, a partir daí, eu transformei isso numa expressão numérica, né? Então, vamos lá. 3 menos 1 ao cubo. Número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo, né? Lembrando que a gente está fazendo o seguinte. É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, né? Aí, adotando a regra de sinal, eu tenho lá menos 1 vezes menos 1, mais 1. Mais 1 vezes menos 1, eu teria lá menos 1. Por isso que fica menos 1 aqui. 2 ao quadrado é 4. Agora eu tenho um produto para resolver. Então, 3 vezes menos 1, menos 3, né? Mais 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 4. Para essa expressão, eu teria um valor de menos 12. É interessante você lembrar que essa expressão literal, ela pode assumir outros valores desde que eu atribua para A e para B valores diferentes, né? Vamos aqui a uma próxima situação. Agora eu tenho uma expressão maior, eu tenho aqui A ao quadrado mais 5B por 4C ao quadrado igual a menos 3D mais C. Só que aqui ele impõe uma condição. Ele diz o seguinte, o valor numérico de A para que a expressão seja verdadeira. Veja, do jeito que a expressão está aqui, ela é verdadeira, ela existe. Entretanto, eu passei a atribuir valores para B, para C e para D. A partir daí, ela deixa de ser uma expressão literal e passa a ser uma expressão numérica. Então, a minha única incógnita aqui é o A. Eu quero saber qual o valor de A para que esta expressão seja verdadeira, ou seja, essa igualdade seja verdadeira. Então, vamos trabalhar aqui com a situação. Tem que ter muita calma nessa hora para não só substituir os valores corretos, como também interpretar as potências e trabalhar com os parênteses, né? Então, por exemplo, A ao quadrado. O A eu não conheço, então eu deixo lá A ao quadrado mais 5B, né? No lugar de B, eu tenho lá menos 3. Então, 5 vezes menos 3. Embaixo eu tenho 4C ao quadrado. Então, eu tenho 4. Cuidado, o C vale 1/2. Eu tenho que cuidar que toda a fração está sendo elevada ao quadrado. Qual é o risco que eu corro se eu não usar o parênteses? Eu acabo elevando ao quadrado só o número 1. Eu esqueço que a fração está sendo elevada ao quadrado. Ou seja, numerador e denominador tem que ser elevado ao quadrado. Aí, igual. Então, agora nós temos uma igualdade que é menos 3 vezes D, ou seja, menos 3 vezes o D, que é 7, mais 6, né? Então, a partir de agora, a minha única variável é o A, né? Então, eu ficaria assim, A ao quadrado mais 5 vezes menos 3, menos 15, por
Cuidado que eu tenho que agora resolver primeiro o parênteses ali. 1 ao quadrado é 1, eu vou elevar o numerador ao quadrado e vou elevar o denominador também ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Igual. Menos 3 vezes 7, menos 21, mais 6. Então agora tem uma situação interessante. Aqui eu tenho que perceber que existe o elemento neutro aqui da divisão. Então, na verdade, eu vou fazer 4 vezes 1, 1 vezes 4. Então, 4 vezes 1 é 4, 1 vezes 4 é 4. Então, 4 vezes 1 quarto dá 1. Então, na verdade, eu vou colocar ali em cima a expressão, ficou assim. A ao quadrado menos 15 é igual a menos 21 mais 6. Menos 21 mais 6 é menos 21 mais 6, menos 15. Então, eu teria aqui a ao quadrado menos 21 mais 6, menos 15. Ou seja, a ao quadrado igual a menos 15 mais 15. Opa! Menos 15 mais 15, zero. Então, na verdade, a ao quadrado igual a zero, o quadrado passaria em forma de raiz, então eu teria lá raiz quadrada de zero, ou seja, o valor de A é zero. Na verdade, o único valor de A que tornaria essa expressão literal a igualdade verdadeira, lógico, em função desses valores, é o A valendo zero. Ok, meu querido? Então eu vou deixar para você 3 exercícios para nós resolvermos na próxima aula. Um bom estudo para você, capriche. Os exercícios são: esse daqui nós vamos trabalhar com o perímetro das figuras. Na verdade, a gente vai começar a construir outras expressões algébricas já dentro de um contexto de área de perímetro. Então, exercício 1. Um exercício 2, que eu quero a expressão algébrica que represente esta área aqui. Então, você tem que lembrar que é um retângulo, né? Todos os detalhes que levam ao cálculo da área de um retângulo. E, por último, eu tenho aqui, sabemos que GH tem medidas inteiras. E eu quero saber o valor de GH que atenda a uma área de 48 unidades, ok? Então, eu aguardo você num próximo encontro, né? Um bom estudo para você, capriche, reveja o conteúdo, faça os exercícios e capriche na tarefa de casa que num próximo encontro a gente resolve, tá bom? Um abraço, até um próximo encontro.